A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, está começando mais um Cafeteria, a edição 470 do Café com Velocidade. E o Cafeteria neste final de ano vem num formato diferente, porque as categorias estão encerrando as suas temporadas, as categorias que a gente trata, né, aqui no Cafeteria especificamente. Então, em vez de a gente fazer aquele programa cheio de categorias, 6, 7 categorias por programa, a gente decidiu fazer um review de cada uma dessas categorias que a gente vem acompanhando durante o ano e vai sair os programas separados. Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem completa aí, relembrar como começou a temporada, como veio se desenvolvendo o campeonato, até chegar nas últimas corridas, que a gente vai dar um pouquinho mais de enfoque, porque foi onde se decidiu o campeonato. E a gente vai começar a falar do BTCC, que já é um desses campeonatos do Cafeteria, que já encerrou a temporada, já sabemos quem é o grande campeão e já temos tudo para falar sobre a temporada 2016. E para me ajudar aqui nesse programa hoje, tenho dois convidados. Vou apresentar primeiro o Diogo, que está sempre aqui com a gente, o Diogo Gomes, que está o destaque 2016 do Cafeteria, está aqui com a gente desde a primeira edição dessa temporada. E vamos lá, Diogo, vamos falar um pouquinho desse campeonato que tanto nos deixa emocionado e vibrantes, né, à frente da TV ou à frente do computador quando a gente acompanha, que é o BTCC. Não, sem dúvidas, incrível. É realmente esse formato, né, que a gente está tentando fazer, a gente vai colocar para frente, vai fazer, realmente é bem interessante para dar aquele review, né, geral da temporada como um todo, e com essa grandíssima presença aqui, hoje vai ser ainda melhor, então vamos lá que vai ser bem interessante. Com certeza, vamos apresentar a nossa grandíssima presença aqui, nosso convidado, o Manuel Siqueira, ou Siqueirovski, como todo mundo conhece, é o nosso apoiador. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Apoia-se para todo mundo conhecer, é o nosso apoiador e está aqui participando pela primeira vez de um Café com Velocidade /Cafeteria. Então, Siqueira, seja muito bem-vindo e é ótimo ter alguém que acompanha o BTCC para somar com a gente aqui no programa. Ok, eu sou muito agradecido ao pessoal do Cafeteria. Eu sou ouvinte 01 do Cafeteria, né? Estive sempre presente e apoiei o Cafeteria quando a Cafeteria mais precisava. E agora estamos aqui como convidados. E mais precisamente como uma pessoa que vem convidar o ouvinte, né, a prestigiar o BTCC. Com certeza, Siqueira. Então vamos lá, vamos partir para o programa e saber um pouquinho sobre como você enxergou as corridas deste ano, mas antes falar um pouquinho sobre esse Apoia-se, então, que eu comentei, né, que você é um apoiador. É um programa que o Café com Velocidade tem sobre apoiadores, né, que vão lá mensalmente, dão a sua contribuição com qualquer valor para ajudar em alguns projetos aí o próprio Cafeteria, as entrevistas que fizemos, ajuda com a parte de suporte, de servidor, pagamento do Mixler, várias outras coisas. Então a gente tem esse programa onde as pessoas lá voluntariamente se inscrevem e apoiam o programa. Eu vou citar aqui nominalmente os nossos apoiadores: a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, Diego Maulana, Alessiano Júnior, o Carlos Cunha, o Luiz Felipe, o Cleverson dos Santos, o André Luiz da Silva Santos, o Wellington da Cunha Leal, Cosme Machado, o Edmar Barbosa, o Ricardo Banniman, o Paulo Henrique, a Amanda Schmidt, o Eilor Marigo, o Fabrício Dutra, Alex Vinícius de Paula, Cleverson Souza, o Siqueira Neto, que está aqui com a gente, Jailson Fernandes, Bruno Debeza, André Bonaparte, Lucas Herrera e o Bruno Shinozaki, que é o nosso novíssimo apoiador, começou aí nessas semanas. A todos vocês o nosso muitíssimo obrigado. Você que quer saber mais sobre o Apoia-se, entra no apoia.se/Café com Velocidade, lá vocês terão todas as informações. Então, sem mais delongas, vou passar a vinheta e a gente vai começar a falar sobre o BTCC. Vamos lá então, temporada 2016 do BTCC, esse campeonato, para quem não conhece, né, é um campeonato inglês de carros de turismo,
onde a gente vê aí carros de várias montadoras competindo, né? A gente tem o envolvimento direto, né, das equipes de fábrica da Subaru, da Honda, da BMW e da MG, mas nós também é possível ver também Ford, Toyota, a Mercedes e outras montadoras que participam, né, outros carros de forma independente, equipes que participam de forma independente com esses carros, Proton, Audi, Volkswagen. Então é realmente uma enormidade de carros, Diogo, participando do BTCC, uns de forma direta na equipe de fábrica lá e outros de forma independente. E com uma fórmula, né, o Diogo, de sucesso, de balanceamento, que a gente pode, não sei se você concorda comigo, talvez o mais eficiente que temos até hoje, porque a gente teve, por exemplo, nessa temporada, 12 vencedores diferentes, e as 6 primeiras corridas do ano foram 6 vencedores diferentes. Então são números assim, as 3 primeiras provas do ano foram 3 montadoras diferentes vencendo. Então se você começa a olhar todos esses números aí, você realmente conclui que o balanço de performance do BTCC funciona. Não, sem dúvidas. E é aí que a gente começa a montar. Que a gente não, né? Que eles, no caso, começam a montar um grande campeonato, né? Porque a gente acompanha outras categorias de turismo ao redor do mundo, a gente sabe como isso pesa para nível de equipes, para fazer realmente a corrida crescer, a qualidade da corrida aparecer. E no BTCC isso aparece muito fácil e continua crescendo mais e mais, isso que me impressiona até ainda mais. Olhando de fora, digamos assim, é um sistema totalmente doido, né? Porque você tira lastro, bota lastro pelo campeonato, e aí na segunda corrida você pega o lastro e distribui pelas posições da corrida 1, e aí na terceira corrida vai mudando e mudando, de uma forma que é muito raro um piloto ter um grande lastro durante as 3 corridas. É quase impossível, eu diria. Então, ele coloca todos os pilotos em condições, né, muito favoráveis, assim como em condições muito desfavoráveis. E vire-se da melhor maneira como você conseguir aí, com a sua qualidade, com o seu equipamento. E, claro, sempre destacar a qualidade do grid em si, como um todo, até porque são já pilotos bem experientes. O conjunto todo funciona muito bem, sabe? Soma aqui, soma ali, soma aqui. E aí, quando forma esse conjunto, você bota essa fórmula final aí, desse balanceamento doido, mas que funciona muito bem, e, poxa, vira um super campeonato. A gente teve mais uma temporada incrível, não só em termos de batalha dentro da pista, né, que é o que a gente sempre bate sim, porque realmente tem que bater, que é incrível, mas também no campeonato como um todo, né? A gente vai falar mais pra frente, mas a gente foi até literalmente a última corrida do ano, com os 2 pilotos em totais condições de serem campeão e brigando pelo título, posição a posição dentro da pista. Então, olha o quão doido, né? O quão louco é tudo isso. Sem dúvida, esse é um ponto essencial para o campeonato inteiro funcionar. Tem outros pontos, mas esse talvez seja aquele final ali, que dá o toque final para deixar tudo liso, tudo funcionando perfeitinho. E Siqueira, você até comentou, né, que você assistiu algumas corridas temporada passada, mas que este ano realmente que você pegou para valer aí seriamente para acompanhar a temporada do BTCC. Eu queria saber o que te chamou mais atenção acompanhando o campeonato, o que te fez vibrar, o que te fez aí viciar nessa categoria, até para servir de repente de exemplo para algumas pessoas que estão pensando em começar a assistir o BTCC, não sabem ainda se devem ou não começar. A gente queria ouvir o seu depoimento, você que é um cara recente aí no BTCC, o que é que te chamou tanta atenção nesse campeonato? Bem, Tiago, na verdade, o que me chamou a atenção foi você mesmo, né? Você que me convidou para assistir essa categoria. Eu queria fazer um parênteses aqui e agradecer a sua oportunidade de estar ao lado do Diogo Gomes, né? Que para mim é uma grande honra. Bom, rapaz, o que me chamou a atenção no ano passado foi a agressividade do campeonato, certo? Durante todas as corridas, sem deixar nenhuma corrida de fora, sempre um piloto era mais agressivo que o outro, certo? E esse ano, ao estudar profundamente, eu vim entender o porquê. Porque cada ponto é importante, como o Diogo Gomes falou há pouco, no final, tudo se definiu no final, certo? Mas o Diogo Gomes há de concordar comigo, porque cada ultrapassagem em todas as corridas, elas foram importantes, compreendeu, Tiago? Sim, Siqueira, acho essa parte da agressividade, até Diogo, chamando você para conversa, que o Siqueira pontuou, é um ponto muito legal também da gente de colocar, né? Porque é um campeonato muito agressivo, onde os pilotos disputam realmente
como deve ser, né, corridas de carro, corridas de turismo, onde os toques acontecem e onde existe um bom senso enorme da direção de prova para saber o que é que deve ser punido, o que não deve ser punido. A gente vê corridas realmente que acaba sobrando um piloto para fora da pista e o show continua, a corrida continua sem interferência externa. E eu acho que esse é outro grande ponto positivo que eu pontuo do BTCC, o Diogo. Não sei se você concorda, se isso é algo que você admira também no campeonato, mas eu admiro bastante como jogam duro e como as coisas fluem lá de forma bonita, sem... Até vamos falar o português correto, né? Comparando com a Stock Car Brasil, onde há uma enorme interferência da diretores de prova, com punição e tal, e lá a gente vê toques até muito mais Perfeitamente. E as coisas... A gente não vê as punições, Diogo. Não, exatamente. E é um ponto que ele estica, digamos assim. Se você for parar para pensar realmente sobre ele, você vai ter que voltar lá atrás, né? O BTCC, ao contrário de vários outros campeonatos ao redor do mundo, ele mantém aquela sua base de organização já há um grande tempo. É mais ou menos isso aí já há muito tempo, né? Então, eles criaram uma base e eles foram aperfeiçoando em cima dessa base. E esse tipo de conduta de piloto de direção de prova é um grande resultado disso. Quer dizer, a gente tem pilotos agressivos, porque eles sabem que eles podem ser agressivos, e como eu sempre digo, gente, isso é turismo, isso não é fórmula. Isso não é fórmula. Se você não quer assistir toque, vai, sei lá, assistir Fórmula 1, porque Fórmula 1, se tocar um com o outro, se quebra os dois carros no meio, não tem o que fazer. Isso é turismo, tem que ter toque. O bump and go, um toquezinho aqui para desequilibrar a traseira, ou aquilo ali, claro, nada demais, mas isso faz parte do jogo. Quando a gente assiste, quando a gente vai atrás de uma categoria de turismo, a gente também quer ver isso. Para se fazer isso, exige muita qualidade, né? O nego acha que é meio enfiar o carro em cima do outro e pronto. Não. Para fazer um bump and go, por exemplo, existe uma técnica absurda do piloto. Então, tem o lado dos pilotos de serem agressivos, enfim, de terem sua qualidade, mas acho que principalmente da direção de prova de permitir isso, de ter essa complacência de saber, ok, isso é corrida, até aqui a gente deixa. Quando pontos se ultrapassam, como chegaram a ser ultrapassados nessa temporada, tem que se dizer, chegou-se forte, chegou-se em cima, punição. O seu Colin Turkington, por exemplo, por causa de punições desse tipo, de má conduta e etc., ele chegou a largar, se não me engano, na primeira corrida de Silverstone, lá do finalzão do grid. O Turkington é um cara que chegou na última rodada, querendo ou não, com chance de título, né? Então, assim, existem punições, claro, mas existe sim uma coerência muito grande. E os pilotos sabem usar disso, né? E sabe uma coisa que eu sempre falo quando eu tô falando de BTCC? O BTCC, claro que tem uma empresa, tem uma organização gigante por trás e tudo mais, mas o BTCC, ele é feito por gente que viveu aquilo, sabe? O cara, você vai ver, sei lá, o diretor, o comissário, isso, aquilo. Quando você pega a ficha técnica completa, e na TV inglesa que você pode acompanhar no site, a gente passa depois o endereço, eles mostram bem isso, realmente é gente de dentro, sabe? É gente que ou já esteve ali, ou já correu, ou qualquer coisa. É gente de dentro que tá fazendo aquela organização, que tá passando por aquilo tudo. Então, sem querer comparar com outras categorias, mas você não tem pessoas de fora, ou comissários, ou um cara que nunca dirigiu um carro na vida, julgando aquilo. Você realmente tem pessoas de dentro. E aí eles pegam uma base, eles vão aperfeiçoando, eles montam um campeonato inteiro com pessoas ali, e tem esse tipo de bom senso para julgamento de batalhas, para organização de pistas, organização e seleção de pistas, sabe, não tem como dar errado. E o campeonato, não só essa temporada, né, a gente tá focando muito nessa temporada, mas diga-se de passagem, o BTCC ele mantém esse mesmo nível, cara, há muitos anos. E ele continua mantendo. E eu tenho certeza que no próximo ano ele vai manter o mesmo nível de qualidade, mesmo nível de brigas, de corrida. O campeonato é incrível, sabe? O campeonato é muito bem. A organização do campeonato funciona muito bem. Nesse ponto das punições, não vou dizer principalmente, mas é um dos pontos. Foi até um dos pontos que gerou discussões durante a temporada, porque sendo que alguns pilotos estavam exagerando, aí o piloto falou, não, fulano que exagerou fulano, enfim, aquela briguinha que vai ter sempre em qualquer lugar, mas a direção de prova, no meio da temporada mesmo, já impuseram novas regras, ou seja, realmente para mostrar poder, mas sempre deixando o pessoal brigar, sempre deixando o pessoal, enfim, disputar. É isso. É basicamente isso. Deixar o pessoal disputar, deixar o pessoal brigar, impor regras claras, olha, isso pode, isso não pode.
Você pode brigar, só não ultrapasse certos limites, porque senão a gente vai chegar em cima, e como eu já citei o exemplo, eu vou citar novamente, chegaram a pegar um Turkington, cara, bicampeão da categoria, e punir eles, tipo, vai largar no final do grid porque você tá tendo conduta errada aqui durante a corrida. Bom, com certeza, eu acho que esse é outro ponto crucial do BTCC. E você, Siqueira, foi algo que te chamou a atenção, te assustou no início, assim, tipo, pô, esses caras estão tocando, não vai ter punição? Porque eu acho que quem tá acostumado a outras categorias e ver o BTCC, eu creio que deve ser esse o sentimento inicial, né? Cadê a punição pra esses caras? Raposo, meu jovem, eu não. Eu não. Eu gosto de ver automobilismo. Automobilismo é roda com roda, é porta com porta, sabe? Eu vou falar a linguagem clara. Eu não gosto de frescura, tá legal? Então, ele não me causou surpresa. Quando você me apresentou no ano passado, a essa categoria, e eu acompanhei, só vendo as coresinhas do carro, eu achei a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, é esse convite que eu faço ao ouvinte. O ouvinte do Cafeteria, que é o ouvinte do Café com Velocidade, escreva para o cafécomvelocidade@gmail.com e peça para se inscrever no grupo do WhatsApp, porque lá, no nosso grupo, eu posso dizer assim, no nosso grupo, ele vai ter acesso a essas corridas, e ele vai ver que não é nada demais, sabe? O que é que custa dar um toquezinho, um bump and go, sabe? Se automobilismo, cara, é de contato, compreendeu, Tiago? Compreendeu, Diogo? Com certeza, é exatamente o que a gente defende aqui, né? Existem toques, algumas coisas no automobilismo que não tem como você punir, a não ser que você não seja da área, não seja, como o Diogo falou, né? Não seja do meio e não consegue compreender isso. Mas, Diogo, começar a falar então sobre 2016. 2016 a gente teve aí 4 equipes de fábrica, né? Que foi a BMW, a Subaru, a Honda e a AMG. A BMW, pro ano passado, para este ano, ela acabou reduzindo um dos carros, né? Eles tinham 4 carros no ano passado, e esse ano eles vieram apenas com 3, né? Mantiveram aí o Rob Collar, o Santordorf e o Jack Golf, mudou, né? Ele era da AMG o ano passado e foi para a BMW. A equipe BMR, que era da Volkswagen o ano passado, independente, passou essa equipe de fábrica esse ano com a Subaru. Então foi um início bem conturbado para eles, a gente vai focar muito nisso. Manteve aí 3 dos pilotos, né? O Colin Turkington, o Aaron Scott e o Jason Plato. E o James Cole, que corria de Ford independente, passou para a Subaru. Eles estavam com 4 carros. Neste ano, a Honda manteve a dupla, o Gordon Sheldon e o Matt Neal. Os dois do ano passado permaneceram esse ano e só com 2 carros. E a AMG, né, continuou também com 2 carros, mas com 2 pilotos diferentes, novatos no time. O Josh Cook, que corria de Chevrolet Cruze no ano passado, foi para a AMG. E o Ashley Sutton, né, que nem corria no BTCC, é um rookie esse ano. Ele que foi o campeão da Copa Clio o ano passado, Copa Clio inglesa, subiu para o BTCC esse ano e fez um belíssimo trabalho. Mas a gente tem que destacar, né, que além dessas equipes de fábrica, pilotos de equipe de independentes também aparecendo muito bem na briga. Por exemplo, o Matt Jackson correndo de Ford, o próprio Adrian Jordan correndo de Ford também, o Adam Morgan de Mercedes, o Tom Ingram de Toyota, e o Aaron Smith de Volkswagen. Então, assim, as equipes independentes também mandam muito bem nesse campeonato, né, Diogo? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Você falou do Tom Ingram, né? O Tom Ingram, que corre de Toyota, ele basicamente venceu a primeira corrida do ano, né? Ele já começou assim, né? Já dá para provar o nosso ponto aí. Inclusive, ele veio a vencer outra corrida depois lá em Silverstone, mas aí já para o final do ano. É interessante a maneira como funciona essa questão de equipe de fábrica e equipe não de fábrica nesse campeonato, porque em todo campeonato quando você tem esse tipo de divisão, a diferença entre tais equipes e tais equipes acaba ficando muito grande, né? Equipe de fábrica, equipe não de fábrica. Tem 2 pontos que fazem, a meu ver, funcionar no BTCC isso. Ponto 1, essas equipes privadas são super equipes privadas, né? Que são equipes menores ou... Não, são super equipes privadas. Você vai ver a equipe
Andrew Jordan, do Matt Jackson, por exemplo, que corre de Ford, uma super equipe. A equipe que você vê, você acha que tem padrão de fábrica. Inclusive, eu, no início do ano mesmo, fiquei em dúvida, pô, mas peraí, essa equipe realmente não é de fábrica? Porque o conjunto, sabe, é muito forte, tudo funciona muito bem. Então, as equipes privadas, mesmo não sendo de fábrica, elas têm muita qualidade, têm muito, enfim, poder ali. E o segundo ponto que a gente até citou um pouco tempo atrás, que é o balanceamento da categoria, né? Como eu falei, é impossível você ter um piloto, não vou dizer impossível, mas é quase impossível você ter um piloto carregando, por exemplo, muito laço durante as 3 corridas. Isso vai variar de forma incrível. Então, por exemplo, eu falei do Tom Ingram no início do comentário, vou continuar com ele. Lá no primeiro final de semana do ano de corrida, só para dar um exemplo, ele venceu a primeira corrida, ele larga a segunda corrida da pole, né, que foi lá em Brands Hatch Indy, tá, que é aquela parte mais curtinha, né? Ele venceu a primeira corrida, ele larga na pole automaticamente para a segunda corrida, mas ele tem problemas, porque ele tá com um carro super pesado por estar carregando lastro, ele abandona, e na terceira corrida ele é obrigado a largar lá do final, porque ele abandonou a segunda corrida. E ele não consegue avançar tudo isso, sabe? É uma mostra de como o cara ganhou uma corrida, se retirou na segunda e na terceira corrida do final de semana, ele terminou no final. E aí no final de semana seguinte, ele já entrou no final de semana e conseguiu um pódio. Então, exemplo melhor do que esse não tem. O sistema de balanceamento do campeonato, a gente já falou, funciona muito bem, e ele acaba sendo o grande ponto para igualar essas equipes. Além de, como eu já citei, as equipes têm grande qualidade. Essa equipe da Mercedes, da Mercedes, eu até vou dizer que falta um pouco de piloto aí. Eu acho que se colocam, não que sejam pilotos ruins, mas você poderia colocar uma coisinha melhor ali, eu diria, mas e fizeram um bom trabalho, mas eu acho que, sei lá, um Andrew Jordan, por exemplo, que é um piloto que já foi campeão, eu sou bem fã do Andrew Jordan. Eu acho que ele, num dessas Mercedes aí, acho que ele ainda conseguiria fazer mais do que ele conseguiu fazer esse ano de Ford, que enfim, ele ganhou 2 ou 3 corridas no ano, acho que 2 corridas no ano, conseguiu uma série de pódios, foi campeão, né, ele tem um Independent Trophies, né, no campeonato só das equipes independentes, que na verdade ninguém liga para isso, mas é feita a divisão só em termos de regulamento, então ele foi em tese o campeão entre os pilotos de equipes independentes. Então as equipes são muito boas, o balanceamento funciona, é isso que faz a questão toda né, funcionar. E as equipes que você citou de fábrica, são equipes que já estão aí há um certo tempo, são equipes fortes. A BMW principalmente, né, se mantém há um longo tempo, a Honda, Deus deslize, mas já há um certo tempo vem forte, e com essa dupla, né, que ele já mantém também há um certo tempo muito bem lá na frente. Então, como eu falei, é aquela mesma fórmula que eles têm, aquela mesma base que eles têm, eles vão só aprimorando, né, o campeonato como um todo vai só aprimorando e vai, cada ano que passa, apresentando um show um pouquinho ainda melhor, um pouquinho melhor, e cara, é um super campeonato. E Siqueira, grande surpresa, o grande notícia, o grande fato do início do ano, eu acho que foi por conta da Subaru, né? Subaru estreante no ano, a equipe BRM o ano passado corria de Volkswagen, tinha Jason Plato, Colin Turton, pilotos aí de renomes e reconhecidos no campeonato. A Subaru estreou muito ruim, né? Os pilotos não conseguiram largar nem no top 10, largando lá de trás, fazendo corridas ruins, ficaram uma corrida fora e depois voltaram vencendo corridas e dominando, e por pouco, né, o Colin Turton não chega ao campeonato. Eu queria saber como que a sua avaliação da Subaru, como você via esse desenvolvimento da equipe no decorrer do ano, e se te agradou no final o saldo, a recuperação deles. Realmente, Raposo, a Subaru, ela não começou muito bem, mas ela soube se reestruturar, né? Ela tinha o Plato, né? Um piloto que tem mais de 500 corridas na BTCC, quer dizer, não é nenhum novato, é um cara que sabe preparar carros, porque o Plato é especialista. Eu não pesquisei nos meus arquivos se ele foi campeão do mundo, mas ele tem mais de 500 corridas na BTCC. Ele fez mais de 500 corridas esse ano. Então, não me surpreende, porque ela investiu muita grana. Existe até a teoria da conspiração de que a própria BTCC estava favorecendo a Subaru, mas eu, particularmente, não acredito nisso. Certo? Mas a Subaru é o que eu gostaria muito de dizer aos ouvintes, meus caros ouvintes, se tivesse mais uma corrida, a Subaru seria campeã.
do mundo, da BTCC. Informações polêmicas. Ou se eles não tivessem ficado uma corrida fora, né? Quem sabe. Se bem que aquela corrida que eles ficaram fora, eles ainda estavam ruim. Mas respondendo a sua pergunta, né? O Plato ele é bicampeão. Ele foi campeão em 2001 e 2010 do BTCC. Mas, jogo, foi estranho, né? A gente chegou a comentar isso aqui no Cafeteria no decorrer do ano. De como foi estranho, né? Uma equipe que surge do nada, andando muito ruim, o que não é nada diferente, pois estão começando um trabalho novo. Aí descobre uma falha de técnica no carro, estrutural, que colocava até em risco a segurança dos pilotos. Então eles ficaram de fora da terceira etapa, em Truxton, e aí voltaram na quarta etapa já vencendo corridas. Então, assim, que milagre é esse de uma equipe que tá andando lá no fim do grid, não tá fazendo absolutamente nada, fica fora de uma etapa porque tá com problemas técnicos e volta vencendo corrida? Não sei, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não sei. Eu já começo dizendo que eu concordo completamente com o final do comentário do Siqueira sobre a Subaru. Se tem mais uma ou mais duas rodadas ali, cara, ia ser difícil segurar. O que o Colin Tungstell conseguiu tirar nesse final de ano foi um negócio impressionante. Eu ia vendo ele subindo na tabela, subindo, e eu falava, nossa, segura, caramba, segura o cara, ele vai chegar na frente. E o Plato também não chegou tão juntinho dele, porque teve um bocado de problema durante a temporada, inclusive com o próprio Tucker, então bateram, abandonou, enfim. Mas ele se mostrou bem ali. Sobre a Subaru especificamente, como eu falei, é a pergunta de $1 milhão, cara. Eu acho que nem eles vão saber responder isso perfeitamente. Quer dizer, eles devem saber, né? Porque eles que fizeram toda a mudança no carro, mas realmente é impressionante. Foram três etapas, assim, completamente medíocres. Muito pior do que todo mundo tá esperando, porque assim, tá certo, o time BMW é um time muito forte, é um time que vem de título e tudo mais. Eu não vou dizer, eu particularmente eu não esperava eles chegarem, porque a Subaru é um começo totalmente novo, tá, gente? Eu não esperava eles chegarem já bom, se impor como o time BBR que a gente já conhece, que é sempre forte. Mas, poxa, ali na frente, lá, brigando, tentando conseguir um top 10, alguma coisa do tipo. Mas não, eles brigavam de 20º pra lá. Era muito no final, né? E não era o Cole, ou esses outros pilotos que tem na equipe que são bem mais ou menos. Não, é o Plato e o Tuck, então. Dois caras que são literalmente lendas da categoria. Então assustou bastante. E eles têm esse problema que você falou, que é um negócio absolutamente estranho. Eles vão pra lá, eles fazem treinos livres, eles fazem tudo isso. E aí, nesses treinos livres, eles descobrem que o carro tem um problema, acho que em parte de combustível, de injeção, alguma coisa do gênero, e que isso pode até o carro pegar fogo lá, e eles têm que abandonar. E aí você vê os pilotos no grid, de macacão, só que sem carro para correr. É uma cena até icônica, eu diria. Eles ficam fora e voltam vencendo tudo, muito forte. Já voltaram enfiando pole, e depois mais pole e vitória. Cara, foi impressionante. Foi impressionante. Eu confesso para você que eu não tenho a resposta. Eu não sei até quando eles, como equipe, né, como desenvolvedora desse equipamento, eles podem fazer grandes alterações no carro, e mesmo assim não sei até quando, mesmo que eles pudessem fazer, se melhoraria assim o carro, em 2 semanas o carro deixaria de andar lá em 20º tanto para andar em primeiro, fazendo pole constantemente. Eu não sei qual foi a mágica ali, mas alguma coisa se acertou, teve algum tique muito grande que os carros vieram para frente, e aí esses 2 pilotos que a gente já citou, com a qualidade que tem, com a história que tem, conseguiram capitalizar nisso e, enfim, ganharam uma série de corridas do ano, como, né, já fazem de costume. Mas a Subaru talvez tenha sido realmente o grande ponto da temporada como um todo, não só pela maneira como eles chamaram a atenção quando entraram, depois chamaram a atenção de forma negativa, depois chamaram a atenção de forma positiva por vir tão forte. Agora chamaram a atenção por terminar o ano forte, e já tá todo mundo pensando em 2017 como esses caras vão vir em 2017. Porque se eles vierem em 2017, como eles fizeram da metade, mais ou menos, da segunda metade, vamos colocar assim, dessa temporada 2016, cara, eles vão dominar. Eles vão dominar porque não vai ter como segurar. Basicamente, não vai ter como segurar. O próprio Gordon Sharon, eu lembro depois de uma vitória da Subaru, se não me engano, em Croft, não confesso que eu não lembro se foi exatamente Croft. Ele deu entrevista falando, cara, ó, esses carros, eles assim, não tem como segurar esses carros, não tem como segurar. Ele usou a expressão freak, né, que seria aberração,
uma tradução, não sei se literal, mas algo desse tipo. Ele falou, esses carros são aberrações, não tem como segurar, você tem que encontrar, você vai ter que encontrar alguma maneira de limitar, de cortar alguma coisa aqui para eles se tornarem iguais com todo mundo, mas foi realmente, talvez, não vou dizer o grande ponto do campeonato, porque a gente tivemos grandes pontos durante a temporada, mas pelo menos acho que entre equipes, esse realmente chamou muita atenção, marcou bastante. E no fim, Siqueira, a briga acabou ficando realmente diretamente entre Honda versus BMW. Gordon Shedden e Matt Neal da Honda tinham chances de brigar pelo título no final. Santordorf e Rob Collard pela BMW também brigando. Ali tinha o Turkington da Subaru entre eles. E eu queria saber como que você viu, né, as características dos BMW, dos Hondas, você que gosta muito de observar o comportamento dos carros. O que você enxergou aí nessas duas montadoras no decorrer do ano? Obrigado, Raposo. Com isso eu faço mais um convite ao ouvinte para escrever para o cafécomvelocidade@gmail.com para que o ouvinte possa adicionar seu número ao nosso grupo de WhatsApp e o ouvinte poder assistir, né, de forma limpa, honesta, o BTCC, né? Então é isso, olha, Tiago, uma coisa incrível aconteceu. A BMW foi campeã de construtores, certo? A BMW foi campeã de construtores, mas o Gordon, ele foi muito mais piloto ao longo do ano, sabe? Tem uma corrida que eu vou dizer na sequência, se eu tiver oportunidade. Meu amigo, ele largou em 10º na terceira última corrida, vou dizer depois do local. Em 10º, o ouvinte faz ideia do que é isso. O bicho chegou em primeiro. Ali eu considero ponto de virada, entendeu? E o ponto de virada do campeão mundial. Agora, o Mundial de Construtores ficou na mão da BMW por conta da regularidade, né? O Neal é um bom piloto. Ninguém pode dizer que o Neal não é um bom piloto. Nem eu, nem ninguém. É um excelente piloto. Mas o Neal deixou a desejar esse ano. E na hora exata que ele não poderia bater, ele bateu. Foi na última etapa. Concorda? Então, o Gordon, ele bateu na primeira etapa. Na primeira. Ó a diferença. E aí onde eu quero chegar. A BMW, ela foi muito mais constante, certo? Agora, o Gordon, certo? Ele foi muito mais piloto. Amigo e ouvintes, vocês fazem ideia do que é o camarada largar em 10º? Quando eu digo em último, é em 10º, por causa do grid invertido. Da equalização. Da equalização. Obrigado, Tiago. Da equalização, o grid invertido, exatamente. Em 10º. E numa corrida altamente conturbada, onde carros capotaram e derrubaram as câmeras, entendeu? E ele venceu. Na última volta, ele ultrapassou o Subaru, eu não lembro quem pilotava o Subaru, mas ele ultrapassou na última volta. Agora, Tiago, eu queria fazer um parênteses e não deixar a Ford de fora dessa jogada. A Ford teve muito bem com o Matt. O Matt, ele foi um bom piloto durante todo o campeonato e eu sou fã da Ford, né? O que é que eu posso fazer, meus queridos? Com certeza, o Matt Jackson, que o Siqueira tá falando, venceu 5 corridas durante a temporada. Só o Colin Turkington, que também venceu 5, são os 2 maiores vencedores da temporada. Mas, Diogo, tem que meio que ir na onda, né? E concordar com o que o Siqueira disse. Gordon Shedden era o atual campeão e conquistou o bicampeonato. O cara tá realmente voando no seu melhor momento. E ele é um tricampeão, né? Ele foi bicampeão seguido, mas ele já tem um título antes, então ele chegou ao tricampeonato do BTCC. E não é nenhuma criança já, né? Já é um cara que já tem lá sua experiência e impressionante como ele alcançou um ponto muito alto, né? Ele já tem seus 37 anos. Mas ele tá num nível altíssimo e, enfim, o turismo, né? A categoria de turismo ele permite o cara até andar até uma idade um pouco mais alta, como é esse caso, o Gordon Shedden com 37 anos, um nível incrível, como você falou, bicampeão, né? O Shedden é engraçado porque
ele teve um ponto bem claro na última etapa lá que me mostrou bem aonde ele venceu, né, esse campeonato, porque ele teve problemas, sim, algumas vezes por bronca dele, algumas vezes por, sei lá, como tem muito carro junto ao mesmo tempo e, sei lá, Snetterton, por exemplo, uma pista muito curtinha, inclusive, imagino que foi Snetterton que aconteceu a situação que o Siqueira falou, que teve até pessoal de transmissão acidentado e tudo mais, mas tanto aconteceu de ele cometer erros, enfim, quanto de baterem lá e acabar sobrando para ele, né? E é o tipo de coisa que, enfim, pode acontecer, mas tirando isso que aconteceu com todos os pilotos, e acontece, vai acontecer, ele teve vitórias, e assim, vitórias importantes em pontos bem cruciais. Se você for dar uma olhada, ele vence uma corrida lá no iniciozinho do ano, ele vai vir, aí tem uma série de resultados regulares, ele se mantém na briga, e aí quando o negócio começa a dar uma esfriada, aí ele ganha Snetterton, ganha em Hockenheim e depois ganha em Silverstone, que foi a penúltima etapa. Ele ganha no final, ele se coloca na briga, ele faz uma série de corridas em alto nível, ganhando seus pontos, e na hora do vamos ver, ele encaixou 3 vitórias praticamente em finais de semana seguidos, né, em rodadas seguidas. Então, é o tipo cara campeão. Né? É o tipo de cara campeão. Principalmente quando você para e compara ele com o Santoro, né? Que venceu 2 corridas no ano, tem totais méritos. Eu realmente fiquei bem impressionado pela temporada do Santoro. Assim, muito, muito impressionado mesmo. Todos sabíamos que ele era um bom piloto, mas eu confesso que eu não esperava tudo isso, assim. A esse ponto de estar entrar na última rodada e na última corrida, mais especificamente, brigando com o Super Goro Sharon pelo campeonato. Então, ele me impressionou. Eu tô esperando o Collard para liderar a BMW. Olha quem liderou, o Tora, sei lá, 26 anos de idade. Então ele me impressionou, é verdade. Mas se você for olhar, tanto no campeonato ficou bem claro isso, quanto até em resultados, dá para ver bem claramente como ele se manteve ali na briga em termos de regularidade. Né? Ele tem algumas provas ruins, é verdade, mas ele conseguiu praticamente top 10 em todo o ano. Ele não tem top 10 em 3, 4 corridas, falando de rodadas, corridas, lembrando que cada rodada tem 3 corridas. Em todas as corridas do ano, em 3 ou 4 corridas que ele não conseguiu terminar dentro do top 10. Então, cara, é impressionante, sabe? Ele tem um grande equipamento, ele se capitalizou em cima da regularidade, ainda conseguiu sim vencer 2 corridas no ano, uma delas mais pro final em Hockenheim, que foi muito bonita, inclusive, a segunda corrida de Hockenheim. Então, ele se manteve na regularidade, se manteve bem, é verdade. Vale lembrar que ele liderou as últimas etapas, as últimas rodadas. Ele entrou para essa última rodada como líder, ele entrou para a última corrida como líder do campeonato. Só na última corrida que o Gordon Sharon continuou, deu pulo, né? Então não vamos desmerecer aí o Santorov, mas sem dúvidas, a maneira como o Gordon Sharon se estabeleceu e a maneira como ele usou dessa experiência dele para crescer, né, exatamente no final do ano, realmente assim, impressionou demais mesmo. Com certeza, são grandes pilotos aí, o BTCC está muito bem representado, não tenho dúvidas disso. Siqueira, tem algum destaque que você quer dar de 2016? Seja como, sei lá, algum estreante, alguma corrida, algum piloto, alguma corrida especial, algo que você queira destacar positivamente? Sem dúvida, Thiago Raposo. Eu tenho uma corrida para destacar, a corrida de Snetterton, certo? Ali, para mim, no meu humilde modo de pensar, foi o ponto de virada do Gordon, certo? Observem que o Gordon, naquela corrida, ele largou na pole, mas zerado de lastro, certo? Zerado completamente de lastro. Então, deixa eu ver se eu me recordo bem. Ele conseguiu terminar em segundo, porque o Plato passou, certo? O Plato passou, como um grande piloto que ele é, o Plato. Na segunda corrida, o rapaz O Matt Jackson, da Ford? Não, o da Mercedes-Benz. É o Morgan ou o Morgan? Isso, o Morgan da Mercedes-Benz. Tiago e Diogo e ouvintes, o Morgan forçou tanto o Gordon
que o Gordon praticamente fez drift em 3 curvas, certo? Em 3 curvas. E aí, na primeira curva ele se sustentou, na segunda curva ele sustentou, na terceira curva ele perdeu o momento. Aí ele caiu para décimo. E aí veio a última corrida. Ele largou em décimo, zerado de lastro. Aí é onde entra a engenharia da Honda, totalmente preparada para aquele momento, para aquela corrida, para aquele dia, aonde foi o ponto de virada. Ele largou em décimo e depois, na última volta, passou o carro da Subaru. Eu não lembro mais nesse momento se era o Plato ou se era Não, foi quem liderava era o Collard da BMW que estava na liderança nessa última corrida. Melhor ainda. Ele passou o Subaru do Turton pela segunda posição e na última volta ele chegou no Collard, passou e venceu. Realmente essas etapas de Snetterton foram sensacionais. E outra coisa que eu queria te perguntar, Siqueira, já pra gente já começar a partir para o encerramento do bloco, o campeonato começou com uma variedade enorme de vencedores. Foram 6 corridas, 6 vencedores diferentes. Foram 9 corridas e 7 vencedores diferentes. Foram 12 corridas e 10 vencedores diferentes. Assim, o início foi assustador da quantidade de pilotos diferentes que foram vencendo. E isso parou. Depois começou, obviamente, se esperava, né, que não continuasse. Mas mais pro final do campeonato a gente viu mais os mesmos pilotos vencendo. O que você acha que se deve isso, né? Essa quantidade de vencedores diferentes no início e no finalzinho ficando mais na mão dos mesmos pilotos? Tiago, eu não vejo nada demais. Os grandes pilotos, com seus grandes carros, eles conseguiram logo suas vitórias, eles foram agressivos, mas nós temos realmente na BTCC alguns carros e pilotos que não estão ao alcance, né, dos ponteiros. Mas a grande verdade é que o fato de não estar ao alcance não significa tanta distância, certo? A distância é muito curta, são de décimos de segundo, certo? Então, isso pode variar, certo? Mas, então, foi isso, Tiago. Na minha humilde opinião, né, os ponteiros chegaram e vamos chamar, os intermediários não tiveram punch para acompanhar. Diogo Gomes concorda com o Siqueira nessa avaliação? Concordo sim, é bem por aí. Como eu falei lá no início, as equipes que ele chamou, né, de intermediárias, que a gente costuma chamar equipes não de fábrica, né, equipes privadas, enfim, como queira chamar, independente, enfim, tem 1 milhão de termos. Eles começaram o ano muito bem, se mantiveram durante todo o ano, eu diria, muito bem. Só que chega um momento que aquele poder a mais dessas equipes, não só... Eu não só colocar o termo de fábrica, mas eu vou colocar o termo de equipes que já estão no campeonato há muitos anos, com aquela mesma base muito forte. Chega um ponto que, cara, começa o campeonato com uma variação tão grande de vencedores, você sabe que não vai ir assim até o final do ano. Você sabe que uma hora alguém vai estabilizar, e alguém vai chegar, e alguém vai, enfim, começar a vencer um pouquinho mais, né? O BTCC é tão bom, tão bom nessa variedade de vencedores, que até quando alguém começa a dominar, não domina só uma equipe ou só um piloto, né? Dominam 3, 4 equipes, cada uma com 2, 3 pilotos. E deixa ainda mais interessante. Mas o campeonato começou com as equipes independentes muito forte. Eles se mantiveram muito fortes. Se você for acompanhar os pilotos independentes, você vai ver que eles tiveram resultados ainda assim mais pra frente, mas deixou de ser vitória, deixou de ser pole, deixou de ser pódio, passou a ser top 5, esse tipo de resultado, né? Porque as posições mais à frente foram naturalmente sendo compostas pelas duplas da Honda, pelo trio da BMW. Eu não vou dizer nem trio da BMW, é dupla da BMW, porque o Jack Goff fez um trabalho, a meu ver, bem abaixo do que a BMW pode dar pra ele, enfim, pra mim ficou devendo, mas o pessoal da MG também chegou bem, teve mais problemas no início do ano, mas depois chegou bem, o pessoal da Subaru chegou bem, né, e aí o Siqueira já citou, e eu concordo com ele, vou citar novamente Matt Jackson, que super temporada do Matt Jackson, de Ford privado, terminou o ano como 3º colocado no campeonato, cara, que temporada absurda que ele fez. Vamos esperar como é que esse cara vem no ano que vem. Inclusive, ele deve se manter na Ford, tá? Então, as equipes independentes começaram bem. Naturalmente, durante o ano, era quase esperado, eu posso dizer,
que as equipes de fábrica fossem se estipular ali, fossem fazer valer o seu domínio, o seu que a mais, eu diria. Então, se estabeleceram, mas assim, isso para mim não tira uma vírgula do que a temporada foi em termos de competitividade, tá? Eu não me importo, e eu já falei, se tem na NASCAR, por exemplo, eu não me importo em ter uma equipe ou duas equipes vencendo. Nem é o caso do BTCC. No BTCC a gente tem 4, 5 equipes vencendo. Mas mesmo que fosse só uma equipe vencendo, eu não me importo. Eu importo em ver variedade de pilotos. Né? E variedade de pilotos a gente realmente vê nessa categoria. A gente realmente vê muito. Com o passar do ano foi diminuindo, naturalmente. Pelo menos novos vencedores, né? Mas aquele pessoal ali da frente, né, que for, por exemplo, Gordon Shedon, Matt Neal, Shadow Neal, não, isso foi variando, piloto BMW, piloto Ford, piloto MG, teve a primeira vitória do queridinho de Thiago Raposo, o Cook, perdão, o Sutton, o Ashley Sutton, então, Thiago Raposo ama ele, o menino, o rookie, chegou esse ano e realmente impressionante, não tem como não bater palmas pro menino, mas... É o próximo tópico do roteiro, é ele. Vamos falar dele, merece. Mas, enfim, eu acho que é algo natural, sabe? Mas o ponto que eu quero destacar precisamente isso não tira em nada o brilho, sabe, das coisas como funcionou, porque mesmo com um número menor de vencedores, a gente ainda assim tem uma variedade boa, e se você for comparar com alguns outros campeonatos por aí a variedade é ótima, então isso aí não acaba não interferindo em nada. Estava aqui na pauta, né, de falar do Ashley Sutton, realmente, porque o moleque chegou, né, estreante. Eu gosto de moleques que chegam, sabe, enfrentando, o tipo Max Verstappen na Fórmula 1, ou tipo um Tingager. Quem que você falar? Mark Marx, o Tingager no MXGP, o Marvin Muskin no AMA Supercross. Eu gosto dessa galerinha nova que chega já mostrando o que veio. E o Ashley Sutton com certeza é o nome desse ano, correndo na MG, né, era campeão da Copa da Clio ano passado e subiu. E venceu 2 corridas, mas uma foi retirada, né, em Silverstone, porque descobriram irregularidades no carro, mas venceu, tá lá com uma vitória na etapa de Croft, então realmente me marcou bastante. Assim, o campeonato ao todo, se a gente fazer uma análise geral, né, foi apenas o 13º, ficou muito apagado em algumas das corridas, cometeu algumas bobeiras, mas começou forte. Na primeira corrida do ano já foi 4º colocado, começou dando as caras. Então é um cara que eu tô muito curioso para ver o ano que vem, como vem, se vai continuar na MG, se vai mudar de equipe, mas é um cara que me convenceu. Não sei, o Siqueira, o seu olhar aí, se você conseguiu, se você prestou atenção no Ashley Sutton, se ele chamou a sua atenção no decorrer do ano, correndo de MG. Thiago, eu vou ser bem sincero para você, negativo. E você, Diogo, chamou a sua atenção o Ashley Sutton? Chamou sim. Principalmente nessa vitória dele, foi o que mais me pegou realmente, porque foi em Croft, se não me engano. Porque é aquele tipo de vitória, cara, que sempre, eu particularmente acho bonito. Eu sei que geralmente o pessoal critica quando um piloto vai na frente, domina e vence. Eu acho que são vitórias daquela assim, pra impor moral mesmo. A vitória dele nem foi nesse estilo, mas foi de um estilo que eu gosto ainda mais. Ele larga bem, nas primeiras voltas ele acaba perdendo algumas posições e ele se mantém ali na frente. Toda essa rapaziada de BMW, de Honda, de Subaru, esse mundão de gente bom chega em cima dele, ele vai se segurando, vai brigando, perde posição, ganha posição, briga, bate, leva porrada, e vai, e começa a chover, e ele vai meio que perdendo a traseira do carro nas condições horríveis lá, e no final das contas ele faz a ultrapassagem na última ou na penúltima volta, não lembro, e vence a corrida. Aquela realmente foi uma vitória para coroar o campeonato dele como um todo. Nessa mesma etapa de Croft ele já tinha tido um pódio na corrida 1, né? Essa vitória dele acabou sendo na corrida 3, mas independente dessa vitória, desse pódio, acho que a maneira como tudo funcionou durante a temporada foi incrível, sabe? No final do ano ele acabou perdendo um pouquinho e sendo ultrapassado pelo companheiro de equipe dele, né, o Josh Cook, que já é bem mais experiente no BTCC, né, não é um piloto lá de Gland Glórias, mas já tem alguns anos de BTCC aí, já é mais experiente que ele, terminou ali próximozinho, mas um pouco atrás, né, aquele que faz eles que fazem a dupla da MG, mas assim, eu acho realmente impressionante. Eu não sei até quando ele se mantém na MG, a MG, como a gente falou, é uma equipe de fábrica, mas eu não vejo ela no mesmo nível de BMW e Honda e Subaru, tá? Que são as principais equipes de fábrica, então ela tá um pouco atrás, apesar de ser equipe de fábrica, ela é meio Então, uma coisa importante falar dela, Diogo, só te cortando,
Porque tem muita gente por aí que acha que a AMG é a mesma coisa de GM. Explica aí pro pessoal que não é. Não é. São coisas bem diferentes. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A AMG é uma representante Volkswagen, agora eu não lembro, mas não sei se ele é Volkswagen, mas enfim, é mais uma representante no país em si. Igual a gente tem lá na V8 Supercars. Olha o Thiago Santa Rosa ficando bravo comigo porque falei V8 Supercars. Tem montadoras especificamente daquele país, daquele continente, enfim, que seja. É mais algo específico, tá, gente? Não tem nada a ver com GM, não. Inclusive, ao contrário, o símbolo. Mas, como eu tava falando, a AMG, apesar de ser equipe de fábrica, ela meio que, e não só esse ano, ela vem meio que apresentando um desempenho de equipe independente. Então, eu não sei se esse menino realmente se pegar, né? Vamos aqui baixar a bola um pouco. Foi tudo isso realmente, mas foi a primeira temporada? A gente não sabe se ano que vem ele vem assim. A gente espera que sim, né? Porque já começa desse jeito. Então eu espero que ano que vem ele venha forte também. Não sei, vamos ver se ele se confirma. Mas acho que se ele continuar confirmando temporada em cima de temporada, esse nível que ele mostrou nesse ano de estreia, cara, aí ele vai subir pra uma Honda da vida ou pra um BMW da vida, assim, muito rapidamente. E a gente vai ver esse cara brigando por vitória lá na frente, assim, muito fácil. Por exemplo, eu acho que ele deu, em termos de desempenho, não tô nem falando em resultado ou em posição de campeonato, mas em termos de desempenho, eu acho que ele deu um banho no Jack Goff, por exemplo, que é um cara que corre de BMW, né? Eu acho que ele deu um banho enorme no Jack Goff. Então, como eu falei, o primeiro ano foi incrível, pra mim foi incrível, mas vamos esperar, vamos dar aí mais um ano, 2 anos, vamos ver se ele continua confirmando esses desempenhos, e se continuar confirmando esses desempenhos, aí eu acho que a gente pode esperar um cara aí pra brigar ali na frente nos próximos anos. Com certeza, então só confirmando aí o resultado final, Gordon Sheldon campeão com 308 pontos, apenas 2 pontos à frente do Santordorf, os dois que brigaram duro aí na última corrida. A decisão foi até a última corrida em Brandset, e só realmente no fim que a decisão de quem seria o campeão aconteceu, e o Sheldon levando esse bicampeonato seguido, o tri dele no BTCC. O Gordon Sheldon que venceu 4 corridas ao longo da temporada contra 2 do Santordorf. O Matt Jackson de Ford, que o Siqueira destacou, teve 5 vitórias e foi o terceiro colocado no campeonato. O Colin Turkey, deixa eu fazer um adendo. Com certeza. Não, uma coisa que eu aprendi com Rubens Barrichello. Quando você muda qualquer coisinha no carro, causa um efeito em alto nível. Menos a pintura. Agora, você imagine 8 quilos a mais ou a menos no carro, certo? Era só isso que eu queria, o adendo que eu queria fazer. E nós sabemos, né, nós ouvintes nós ouvintes do Café do Cafeteria, que a diferença, a equalização se faz entre 9 quilos. O primeiro parte com 75 quilos, aí menos 9 quilos, menos 9 quilos, menos 9 quilos. Agora vocês ouvintes, nós ouvintes, que eu também sou ouvinte, né? Imaginem o que são 9 quilos. É muita coisa. Obrigado, Raposo, por esse adendo. E parece ser o número ideal, né, Diogo? Pelo que a gente acabou vendo durante o campeonato, todos os pilotos aí com chances de vencer. Como o Siqueira bem explicou, né, são 9 quilos de diferença, então eles chegam pro final de semana, eles olham a tabela de classificação, o líder vai colocar 75 quilos, o segundo colocado vão vir com 66, o terceiro colocado com 57, e assim por diante até o 10º colocado, tirando 9 quilos. Para a segunda corrida, muda tudo, o laço é pelo resultado da primeira corrida, então o vencedor da primeira corrida passa a ter os 75 quilos e vai tirando assim os 9 quilos. A mesma coisa acontece na terceira corrida, onde o vencedor da segunda corrida leva os 75 quilos, só que na terceira corrida ainda tem o agravante do grid invertido. Então o vencedor da segunda corrida, além de sair com 75 quilos, ele ainda é jogado um pouquinho para trás no grid. Então, e acabou dando certo, né, Diogo? Acho que é a fórmula correta, pelo que vem demonstrando. Pelo que vem demonstrando, realmente é a fórmula correta. Ainda em cima desse exemplo de vocês, pega o ponto, o que conseguiu o Colin Turkington agora nessa última etapa no Brands Hatch GP, né, no formato maior do Brands Hatch. Ele vai para pole, ele consegue a pole, né? Ele vence a primeira corrida, carregando cerca de 33 kg de lastro, se não me engano.
E por vencer a primeira corrida, ele vai para a segunda corrida, ele novamente larga da pole, por ser o vencedor da primeira corrida, só que de 33 sai para 75 quilos de lastro. Cara, é muita diferença. E, por exemplo, lá a gente falou, né, bem que a Subaru teve problemas antes do ano e tudo mais. Lá em Oulton Park, que foi a primeira corrida que eles realmente chegaram, inclusive o Colin Teutor foi pole e venceu a corrida 1, ele ainda não carregava lastro, porque ele estava lá embaixo no campeonato. Então ele fez o qualifying, ele foi pole, ele foi para a corrida 1 sem lastro, venceu a corrida 1, e para a corrida 2 ele teve que sair de 0 de lastro para 75 de lastro. Ou seja, de nada para o máximo possível. É aí realmente que você vê que o equipamento é bom e que o piloto é bom. E terminou em segundo. Exatamente. Exatamente. Não, essa é a prova definitiva. Quando um piloto, mais até do que o piloto, eu abro um aqui até exatamente do piloto para falar mais até do equipamento. Quando o equipamento se prova de tal maneira, cara, é porque funciona. E é por isso, mais uma vez, que digo que ano que vem esses Subarus vão estar impossíveis. E outra coisa eu acho que vale a pena dizer, já que a gente começou a falar sobre regras do campeonato, é que eles são obrigados a usar em uma corrida do final de semana o pneu macio. Então são 3 corridas por final de semana, em 2 corridas eles usam o pneu de composto mais duro, ou médio, como queiram chamar, e em uma corrida eles têm que usar o pneu mais macio. A TV dá um show nisso, né? Deixa muito claro lá pra gente antes de começar quem tá com qual pneu. E em algumas corridas estar de pneu macio é uma grande vantagem, e em algumas corridas não é tão vantagem assim. Em circuitos onde o desgaste é muito grande, alguns pilotos acabam perdendo desempenho pelo caminho, né, Diogo? Exatamente, acontece muito. E tem alguns circuitos que acaba que essa perca é até maior, né? É um negócio que eles meio que acabam não encaixando muito perfeitamente isso, né? Até os pilotos macios são bem limitados, eu digo em quantidade mesmo, né? Sei lá, igual Fórmula 1, por exemplo, que também brinca com essa coisa de macio, duro, enfim. Que você tem lá um treino livre inteiro, que você consegue de 1 hora e meia, que você consegue ficar rodando com aquele pneu para ver quanto dura, em tal temperatura. Você não tem, e aí eu digo propositalmente, a organização do campeonato faz isso propositalmente para realmente deixar os caras perdidos até certo ponto. Você não tem todo esse tempo para fazer toda essa análise. Então tem muitas pistas que eles vão e eles nem têm noção do quanto que realmente o pneu macio vai estar melhor ou quanto vai estar pior. A gente viu durante o ano exemplos bem claros de o piloto largar com o pneu macio e ele conseguir se manter forte a corrida inteira e vencer assim, de forma incrível. Assim como a gente viu de piloto largar com o pneu macio, portar o pneu mais macio, larga bem, já arranca bem, ganha uma porrada de posição, lidera, dá 7 voltas, o BTC tem ali geralmente média de 15 voltas, 16 voltas por corrida, dá, sei lá, 7, 8 voltas, o cara tá sem pneu, como a gente brinca na gira do automobilismo, tá com as calças na mão, tá sem pneu, e aí tome segurar e tome levar pressão de todo mundo que vem de trás, de pneu duro, que em tese seria mais lento pra segurar, então varia muito, assim, mas muito mesmo, de pista para pista, e até algo que nos anos anteriores nem tanto, mas nesse ano se mostrou muito, até de carro para carro. E aí eu chamo a atenção para os Hondas. É incrível como os Hondas cuidam dos pneus. Assim, eu até imagino que tem alguma coisa relacionada aos 2 pneus, porque tanto o Sharon quanto o Neil são multicampeões da categoria e são caras assim, já lá no final dos seus 30 e tantos. Então, imagino que vocês jogaram bem experientes e que conseguiu controlar isso bem, mas até que a transmissão bate muito em cima disso. Os Hondas parecem cuidar muito bem dos pneus. Eu tenho até certeza que isso foi uma questão que acabou ajudando eles ainda mais aí para se conseguir brigar pelo campeonato até final. O Sharon acabou campeão, o Neil acabou lá em 6º, mas a gente tem que lembrar que ele chegou a entrar para essa última rodada do ano como um dos candidatos, né, ao título. Ele entrou como 3º colocado, até que aí, como o Siqueira até falou no meio dos comentários dele, ele errou quando não podia errar, tocou com o pessoal, bateram nele, não lembro, e acabou indo no muro, e enfim, aí ele abandonou, se retirou, não teve mais o que fazer, e ele se retirou da briga pelo título. Mas eu tenho certeza que isso ajudou os dois muito bem. Então, essa regra dos pneus funciona muito bem. Tem mais um dedinho da organização além de deixar os caras meio perdidos, mas a variação que isso proporciona realmente dá um quê a mais muito importante para o campeonato.
E só fechando a questão das regras, né? Pontuação, não valoriza-se tanto assim a vitória. 20 pontos para o primeiro colocado, a mesma pontuação para as 3 corridas, 17 para o segundo, 15 para o terceiro. Então, assim, muito pouca diferença de pontos entre o vencedor e o segundo colocado. Ainda dão-se ponto extra para quem faz a pole da primeira corrida, porque a pole da segunda corrida é o vencedor da primeira e o pole da terceira corrida é o grid invertido. Um grid invertido meio diferente, né? Tem até uma categoria no Brasil, se não me engano, a Mercedes-Benz Challenge ou a Porsche Cup, eu acho que é a Porsche Cup, que está copiando, que é um sorteio, não é aquela coisa definida, vai se inverter os 8 primeiros. Não, no BTCC pode se inverter do sexto ao 10º, né? Então eles fazem um sorteio, tem lá um saquinho com as bolinhas, a TV faz até tem até um destaque para isso, né? Na hora do sorteio, vão lá, o cara enfia a mão, por exemplo, no saquinho, tira lá uma bolinha, bola 9, por exemplo. Então vai se inverter os 9 do grid. Então não tem como o cara ficar muito tranquilo, como é outras categorias, né? Que geralmente se inverte os 8 primeiros, o cara chega na 8ª posição, fica tranquilo. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, que eu vou garantir a minha pole para a segunda corrida. No BTCC não tem muito como se fazer isso, porque se você chegar, por exemplo, em 8º e fica lá tranquilo, se na hora do sorteio tirar a bola 7, vão se inverter os 7 e você vai continuar em 8º. Dá-se um ponto extra também para quem faz a volta mais rápida e para quem lidera ao menos uma volta no BTCC, assim como acontece na NASCAR. Para acompanhar a categoria ao vivo, você realmente precisa de links de streaming que são fáceis de se achar. Faça como o Siqueira falou, né? Mande o seu número de telefone para o café com velocidade@gmail.com para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente acaba divulgando esses links para você ver ao vivo. Mas se você não quer ver ao vivo, porque são 3 corridas no domingo, corridas até curtas, corridas na média de 20 minutos, eu diria, 20, 25 minutos no máximo, mas são 3 corridas espaçadas ali ao longo da manhã do domingo, você pode entrar no site da ITV, que se escreve itv.com, que é a TV inglesa. Eu espero que para 2017 isso continue, mas até 2016 este é o caminho. itv.com/btcc/races, né, que é corridas em inglês, né? Então, novamente, www.itv.com/btcc/races. Vocês vão encontrar lá as corridas deste ano inteiras para vocês acompanharem. Então, com alta qualidade e sem ter que se esforçar muito, não precisa correr atrás de torrent nem nada. As corridas estão lá disponíveis para quem teve a curiosidade. Aproveite, né? O campeonato só volta em 2017, em abril, se não me engano. Dá tempo de todo mundo aí assistir com calma e ver que maravilha é este BTCC. Não é isso, meu caro Siqueira? Queria já te chamar já para te agradecer, passar aí para você falar também suas últimas palavras, e eu queria que você também ajudasse a gente a convencer os nossos ouvintes de que vale a pena acompanhar o BTCC. Meu querido Tiago Raposo, sou eu que tenho que agradecer, né? Eu faço parte do Cafeteria desde o primeiro dia. Certa feita, eu me propus a ajudar o Cafeteria, entrei no WhatsApp com força total. Aumentei em 6 vezes mais, graças à minha insistência, os ouvintes do Cafeteria. Então, não é nada demais isso que eu vou fazer. Ouvintes, vocês que ouvem o Cafeteria, que ouvem o Café com Velocidade e que querem assistir uma corrida de verdade, mas uma corrida de verdade, a corrida de verdade é BTCC. Lá não tem frescura, certo? Não tem frescura. Então, o caminho é esse, Tiago Raposo. Ouvir o Cafeteria, saber acompanhar o que está ocorrendo em todas as etapas, a cada quinzena, a cada mês, que seja, mas façam parte do nosso grupo, posso chamar de nosso, porque eu ajudei o Cafeteria. Posso chamar de nosso. Façam parte do nosso grupo. Escrevam para o cafécomvelocidade@gmail.com. Deixem seu nome lá e você será, se assim quiser, adicionado no nosso grupo. No nosso grupo, aí a conversa é outra, compadre. Com certeza. Fica aí o convite do Siqueira. E aí, Diogo? De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com a temporada 2016 do BTCC?
15, super temporada, mais uma super temporada. Eu vim repetindo isso durante todo o ano insistindo, gente. Não é uma boa temporada do BTC, é mais uma boa temporada do BTC. Você já tá anos e anos e anos enfiando boa temporada em cima de boa temporada, em cima de boa temporada, em cima de boa temporada. Então, é aquele tipo de campeonato que nem deixa dúvida pro ano seguinte. Poxa, mas será que ano seguinte, será que não nem deixa dúvida? Você sabe que vai ser bom. Então, eu tenho certeza que ano que vem vai ser muito bom. Posso quebrar a cara, mas eu tenho certeza que vai ser uma temporada incrível. Estarei acompanhando. Estaremos aqui no Cafeteria mais um ano, com certeza vai ser incrível. Então, o Siqueira já falou muito bem, vale muito a pena acompanhar o BTCC, vale muito a pena participar dessa, que eu gosto de dizer, família Café com Velocidade como um todo, incluindo todo esse pessoal, cafeteria, grupo, tudo isso aí. Então, quem já é de casa, obrigado. Quem tá chegando, bem-vindo e vamos pra frente, que foi um ano incrível e ano que vem no BTCC vai ser ainda mais incrível. E fique ligado, né, que tem ainda mais à frente alguns episódios de outras categorias que a gente falou durante esse ano, que vão estar fechando suas temporadas aí. Tem o Black Pen, tem o Moto 2, Moto 3, GP2, GP3, tem um monte de coisa boa, tem DTM, tem muita coisa boa aí para ser falada ainda, que a gente vai fechar mais lá pro final do ano, WC, NASC, enfim, tem muita coisa boa. Isso é só, a gente já começou com o BTCC, né, que é tão bom, mas tem paciência aí que ainda vem coisa tão boa quanto ainda melhor pra frente. Com certeza, a esperança e o projeto é que a gente consiga aí, de repente, semanalmente, a gente vir agora com uma categoria, fechando, fazendo um resumo. A gente já tem o final da Fórmula 3 europeia e do Black Pen, já são categorias que já podem ser gravadas. Vou dar uma conferida na agenda aí da galera pra gente ver. E a ideia é essa, agora todo ano, até o final do ano, segunda-feira vocês já sabem o programa principal, e na quinta-feira um resumo de uma categoria do Cafeteria, passando a limpo o que foi a temporada. Então é isso, um abraço para todos vocês e até a próxima edição. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.